Você já acordou exatamente às 3 da manhã sem explicação? Sentiu uma presença estranha no quarto ou uma inquietação na alma? Se isso já aconteceu com você, saiba que não é por acaso. Esse horário carrega um significado profundo e muitas vezes está ligado a batalhas espirituais invisíveis. Há algo acontecendo no mundo espiritual nesse momento e ignorar isso pode ser um erro. Mas por que 3 da manhã? O que há de tão especial nesse horário que faz tantas pessoas acordarem repentinamente? Será que existe um propósito divino por trás disso? Ou estamos diante de um ataque espiritual? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse mistério, explorando o que a Bíblia, a tradição cristã e grandes pensadores como C.S. Lewis dizem sobre esse fenômeno. Nosso objetivo aqui não é apenas trazer respostas, mas equipar você espiritualmente para enfrentar essa batalha com fé e autoridade. Se você já passou por isso, se sente que a madrugada é um momento de inquietação e perturbação, fique comigo até o final, porque esta mensagem pode transformar sua forma de enxergar o mundo espiritual. O significado espiritual das 3 da manhã. Acordar nesse horário não é apenas uma coincidência biológica. Muitos relatos apontam para um padrão. Pessoas acordam assustadas, sentem opressão, ansiedade ou até mesmo um chamado para a oração. E isso faz sentido quando olhamos para o contexto espiritual. Na tradição cristã, muitos acreditam que 3 da manhã representa um período em que forças espirituais malignas estão mais ativas. Esse conceito tem raízes profundas na ideia de que a escuridão tenta imitar e distorcer aquilo que é santo. Se Jesus morreu na cruz por volta das 15 horas, o horário da misericórdia, então, segundo essa linha de pensamento, 3 da manhã seria a hora oposta, usada pelo inimigo para promover medo e confusão. C.S. Lewis, em suas obras, fala muito sobre como o mundo espiritual influencia o cotidiano das pessoas. Ele nos alerta que o inimigo opera de maneira sutil, aproveitando momentos em que estamos mais vulneráveis, e a madrugada pode ser um desses momentos. Mas aqui está uma verdade poderosa. Você não precisa temer esse horário. Se Deus permite que você desperte, pode ser porque Ele deseja falar com você, fortalecer sua fé ou te ensinar algo profundo. A guerra invisível na madrugada. Muitas pessoas compartilham experiências semelhantes ao acordar às 3 da manhã. Sensação de opressão ou medo intenso. Sonhos perturbadores ou pesadelos recorrentes. Impressão de que há algo no ambiente. Uma inquietação que não permite voltar a dormir. Um desejo inexplicável de orar ou ler a Bíblia. Esses sinais não devem ser ignorados. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. O inimigo não descansa e tenta minar nossa fé nos momentos de maior fragilidade. C.S. Lewis escreveu algo poderoso sobre isso. Ele dizia que um dos maiores truques do inimigo é convencer as pessoas de que ele não existe. Dessa forma, muitos ignoram os sinais e acabam deixando de lutar espiritualmente. Mas você não está sozinho nessa batalha. Deus nos deu armas espirituais para resistir a qualquer ataque. E uma dessas armas é justamente a oração na madrugada. Porque Deus permite que você acorde às 3 Se você tem acordado repetidamente às 3 da manhã, pode ser que Deus esteja te chamando para algo maior. Talvez Ele queira que você ore por alguém, que busque mais intimidade com Ele ou que se fortaleça espiritualmente para enfrentar desafios que virão. Muitas pessoas relatam que, ao invés de se entregarem ao medo, começaram a orar nesse horário e experimentaram uma mudança radical em suas vidas. O que antes era visto como um momento de perturbação se transformou em um tempo de encontro com Deus. A grande questão é: como você vai reagir? Se continuar ignorando, talvez perca uma grande oportunidade de crescimento espiritual.
Mas se decidir enfrentar essa situação com fé, poderá viver experiências incríveis com Deus. Prepare-se para a revelação. Neste vídeo, vamos explorar juntos o que a Bíblia diz sobre a madrugada e as batalhas espirituais, como o inimigo usa esse horário para tentar enfraquecer sua fé, o poder da oração para transformar a madrugada em um momento de vitória, estratégias para lidar com pesadelos, ansiedade e opressão espiritual, como desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus durante a madrugada. E no final, vamos fazer uma oração poderosa para aqueles que têm enfrentado esse desafio. Então, se você já passou por isso ou conhece alguém que vive essa experiência, fique até o fim. Essa pode ser a resposta que você estava esperando. Muitas pessoas que acordam às 3 da manhã se perguntam, por quê? O que há de tão especial nesse horário? A verdade é que esse período carrega um forte simbolismo espiritual e está envolto em mistério, tanto na tradição cristã quanto em relatos de experiências sobrenaturais. Mas será que existe algo além da biologia e do acaso? O que a Bíblia e grandes pensadores cristãos como C.S. Lewis dizem sobre isso? Vamos explorar agora o significado desse horário e como ele pode estar ligado a uma batalha espiritual que muitos ignoram. Para entendermos o significado das 3 horas da manhã, precisamos olhar para outro momento crucial na fé cristã. Às 15 horas da tarde, que é tradicionalmente associada ao horário em que Jesus morreu na cruz. A Bíblia nos ensina que foi nesse momento que o véu do templo se rasgou, o céu escureceu e a redenção foi consumada. Se esse é o horário da vitória de Cristo, muitos estudiosos acreditam que as 3 da manhã seriam a contraparte oposta, um horário em que as forças espirituais do mal tentam operar com mais intensidade. Essa ideia não é nova. Em diversas tradições cristãs, esse horário é chamado de hora morta ou hora do desafio espiritual, pois marca um período de maior atividade demoníaca. Isso explicaria por que tantas pessoas relatam sensações estranhas ao acordarem exatamente nesse horário. C.S. Lewis, em seus livros, enfatiza como o inimigo trabalha nas sombras e usa táticas sutis para desviar os cristãos do caminho. Ele descreve, por exemplo, como forças malignas tentam plantar dúvidas, medo e desespero na mente das pessoas, especialmente quando estão mais vulneráveis, como na madrugada. Muitos cristãos ao redor do mundo compartilham experiências parecidas ao despertar às 3 da manhã. Veja alguns dos relatos mais comuns. Sensação de opressão no ambiente, como se houvesse algo observando. Pesadelos recorrentes, seguidos de um despertar abrupto. Sensação de paralisia do sono, em que a pessoa sente que algo a impede de se mover. Despertar repentino sem motivo aparente, acompanhado de inquietação. Um chamado interior para orar ou ler a Bíblia, sem entender exatamente o motivo. Esses relatos mostram que muitas pessoas vivenciam algo além do natural nesse horário. Para alguns, pode ser apenas um fenômeno biológico, mas para outros, pode ser um alerta espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus fala de várias maneiras, inclusive através de sonhos e despertares súbitos. Jó 33, 14 e 15. Portanto, se isso tem acontecido com frequência, pode ser um sinal de que o Senhor deseja que você ore, busque discernimento ou se fortaleça espiritualmente. A Bíblia está cheia de exemplos que mostram a importância da madrugada como um momento de conexão com Deus e também de intensa batalha espiritual. Jesus orava durante a madrugada. Marcos 1:35. Ele sabia que esse era um momento de maior intimidade com o Pai, longe das distrações do dia. Paulo e Silas oraram e louvaram a Deus na prisão à meia-noite. Atos 16, 25, 26. E isso resultou em um terremoto que os libertou. Jacó lutou com Deus durante a noite. Gênesis 32, 24, 26. E sua vida foi transformada ao amanhecer. Os discípulos enfrentaram uma tempestade durante a madrugada. Mateus 14, 25.
E foi nesse momento que Jesus veio andando sobre as águas para resgatá-los. Esses exemplos mostram que a madrugada não é apenas um período de trevas, mas também um momento de revelação, transformação e milagres. Se você tem acordado nesse horário, pode ser um convite para uma experiência mais profunda com Deus, um chamado para interceder por alguém ou um alerta para fortalecer sua vida espiritual. Muitas pessoas se perguntam: estou acordando porque Deus quer falar comigo ou porque estou sofrendo um ataque espiritual? A resposta pode variar de caso para caso, mas aqui estão alguns sinais que podem te ajudar a discernir. Se você sente medo intenso, opressão ou paralisia do sono, pode ser um ataque do inimigo tentando enfraquecer sua fé. Se sente um chamado para orar e buscar a Deus, pode ser que o Espírito Santo esteja te despertando para um propósito maior. Se acorda sempre no mesmo horário e sente inquietação, mas sem medo, talvez Deus esteja querendo chamar sua atenção para algo. Se, ao orar, o ambiente muda e a paz volta, então você está exercendo sua autoridade espiritual e vencendo a batalha. O mais importante é não ignorar esses sinais. Se você sente que algo está errado, fortaleça sua vida de oração e peça discernimento a Deus. C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, descreve como os demônios operam de maneira sutil para desviar as pessoas da verdade. Ele explica que muitas vezes o inimigo não age com manifestações assustadoras, mas sim com dúvidas, distrações e medo. O que isso tem a ver com acordar às 3 horas da manhã? Tudo. Se o inimigo percebe que você está se aproximando de Deus, ele tentará interromper esse processo com medo, cansaço e distrações. Ele pode usar esses momentos para lançar pensamentos negativos, fazer você se sentir desprotegido ou até plantar ideias erradas sobre Deus. Mas a verdade é que nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos 8, 38, 39. Se você acorda às 3 horas, veja isso como uma oportunidade para crescer espiritualmente e não como um motivo para temer. Agora que você entende o simbolismo das 3 horas da manhã e os motivos pelos quais pode estar acordando nesse horário, é hora de agir. Não tema. Se Deus permitiu que você acordasse, confie que Ele tem um propósito para isso. Ore e busque discernimento. Pergunte a Deus por que isso está acontecendo e esteja atento às respostas. Fortaleça sua fé. Leia a palavra. Busque proteção espiritual e não deixe que o medo te paralise. Use esse tempo para se aproximar de Deus. Pode ser que a madrugada seja um convite divino para uma experiência mais profunda com Ele. Se existe um horário onde muitas pessoas experimentam medo, angústia e perturbações espirituais, esse horário é a madrugada. Quando tudo está silencioso e a escuridão cobre a cidade, muitos acordam de repente, sentindo uma presença estranha, tendo pesadelos ou simplesmente sendo tomados por uma inquietação sem explicação. Mas por que isso acontece? Será que o inimigo realmente tem estratégias para atacar as pessoas nesse período? A resposta é sim. A Bíblia nos ensina que Satanás é astuto e aproveita nossas fraquezas para tentar nos afastar de Deus. E um dos momentos em que estamos mais vulneráveis é durante o sono. Neste capítulo, vamos explorar as táticas do inimigo durante a madrugada e como você pode se proteger contra esses ataques. O medo é uma das principais estratégias do inimigo para paralisar os cristãos. Ele não precisa aparecer de forma visível ou causar fenômenos assustadores. Muitas vezes, basta lançar pensamentos de medo na mente das pessoas para enfraquecê-las espiritualmente. Se você acorda às 3 da manhã e imediatamente sente um medo inexplicável, isso pode ser uma ação maligna tentando te enfraquecer. A Bíblia nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Portanto, se o medo surge repentinamente, pode ser uma tentativa do inimigo de desestabilizar sua fé.
C.S. Lewis descreve isso de forma brilhante em Cartas de um Diabo a seu aprendiz. No livro, o demônio mentor aconselha seu aprendiz a não tentar assustar os humanos com aparições explícitas, mas sim com pensamentos sutis de insegurança e medo. O objetivo é fazer com que a pessoa duvide da proteção de Deus e comece a confiar mais em suas emoções do que na palavra. Se isso tem acontecido com você, é essencial lembrar: o medo não vem de Deus. Sempre que esse sentimento surgir, declare em voz alta que você pertence a Cristo e que o inimigo não tem autoridade sobre sua vida. Outra tática comum que muitas pessoas relatam ao acordar às 3 da manhã é a experiência de pesadelos recorrentes ou da paralisia do sono. Pesadelos espirituais. Algumas pessoas sonham com perseguições, presenças sombrias ou ataques que as deixam angustiadas. Em muitos casos, esses sonhos são sinais de que há uma batalha espiritual acontecendo. Paralisia do sono. Outros relatam que acordam, mas não conseguem se mover, sentem um peso sobre o corpo ou até ouvem vozes estranhas. Isso pode ser explicado pela ciência como um fenômeno neurológico, mas também pode ter um componente espiritual quando ocorre repetidamente e sempre em momentos de perturbação. Na Bíblia, vemos que Deus fala através de sonhos, mas também que o inimigo pode usar esse canal para plantar medo e confusão. Por isso, se você tem tido pesadelos ou experiências espirituais estranhas na madrugada, ore antes de dormir e peça para que Deus guarde sua mente e seu espírito. O Salmo 4:8 nos ensina: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Declare isso antes de dormir e cubra sua casa com a proteção divina. Uma das maiores estratégias do inimigo não é apenas assustar as pessoas, mas sim cansá-las espiritualmente. Ele sabe que um cristão exausto, cheio de dúvidas e sem forças para orar, é um cristão vulnerável. É por isso que muitas pessoas acordam às 3 da manhã com pensamentos como: será que Deus realmente está comigo? E se tudo isso for coisa da minha cabeça? Por que eu me sinto assim? Será que Deus me abandonou? Esses pensamentos são sementes de dúvida que podem crescer e enfraquecer sua fé. C.S. Lewis fala que o diabo não precisa destruir sua crença em Deus. Basta fazer você se sentir cansado e desmotivado o suficiente para parar de buscar a presença dele. Se você tem sentido essa fadiga espiritual, lembre-se de que é na sua fraqueza que Deus se manifesta com poder. 2 Coríntios 12:9. Não se deixe levar pela dúvida. Busque a Deus mesmo quando estiver cansado e você verá sua força renovando sua fé. Outra estratégia do inimigo é tentar influenciar o ambiente ao seu redor. Muitas pessoas relatam que, ao acordarem às 3 da manhã, sentem a atmosfera pesada dentro de casa. Isso pode ser resultado de diversos fatores. Objetos que carregam energias espirituais negativas, influências musicais, filmes ou conteúdos que abrem brechas espirituais, falta de oração e proteção espiritual no ambiente. A Bíblia nos ensina que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Se o ambiente da sua casa parece carregado, comece a consagrá-lo ao Senhor. Ore, louve a Deus e declare que seu lar pertence a Cristo. Em O Grande Divórcio, C.S. Lewis fala sobre como o mundo espiritual influencia o mundo físico de maneiras que nem sempre percebemos. Isso significa que o ambiente onde você dorme pode estar sendo afetado por influências invisíveis. Mas a boa notícia é que você tem autoridade em Cristo para transformar essa atmosfera. Agora que você entende as principais estratégias do inimigo durante a madrugada, é hora de aprender a se proteger. Aqui estão algumas armas espirituais poderosas. Oração antes de dormir. Peça para que Deus guarde sua mente e seu espírito. Leitura da palavra. Leia um salmo ou uma passagem bíblica para cobrir seu coração com a verdade de Deus. Louve ao Senhor.
A adoração muda a atmosfera espiritual do ambiente. Declare sua autoridade. Lembre-se de que você pertence a Cristo e que o inimigo não tem poder sobre sua vida. Cubra sua casa com a presença de Deus. Se sentir o ambiente pesado, ore em cada cômodo e declare que sua casa pertence ao Senhor. Lembre-se, você não precisa ter medo da madrugada. Se Deus permite que você acorde às 3 horas, talvez Ele queira te ensinar algo poderoso. O inimigo pode tentar usar a madrugada para trazer medo, dúvidas e cansaço espiritual. Mas a verdade é que ele não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Se você tem sentido ataques espirituais durante a madrugada, saiba que Deus te dá as armas para vencer essa batalha. Não se renda ao medo. Não acredite nas mentiras do inimigo e não deixe que a dúvida enfraqueça sua fé. Se o inimigo tenta usar a madrugada para gerar medo e confusão, Deus, por outro lado, nos convida a transformar esse momento em uma oportunidade de crescimento espiritual. A madrugada pode ser um tempo de revelação, fortalecimento e proximidade com Deus, desde que saibamos usar as armas espirituais que Ele nos deu. Neste capítulo, vamos explorar o poder da oração e da palavra de Deus na madrugada e como você pode usar essas ferramentas para vencer qualquer ataque espiritual. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que buscaram ao Senhor durante a madrugada e experimentaram grandes livramentos e revelações. Jesus, nosso maior exemplo, frequentemente se retirava para orar durante a noite. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Isso mostra que há algo especial na oração durante a madrugada. Esse período do dia nos permite um tempo mais silencioso e íntimo com Deus, longe das distrações do cotidiano. Se você tem acordado às 3 da manhã, pode ser que Deus esteja te chamando para um momento de intercessão. Pode ser um convite para orar por algo específico, fortalecer sua fé ou até mesmo para buscar respostas que você tem pedido a Ele. Vários personagens bíblicos tiveram experiências profundas com Deus durante a madrugada. Veja alguns exemplos. Jacó lutou com Deus a noite toda e foi transformado. Gênesis 32, 22, 28. Ele recebeu um novo nome e saiu dali com um propósito renovado. Davi buscava a Deus de madrugada e reconhecia que esse era um momento especial de comunhão. Salmos 63, 6. Paulo e Silas, mesmo presos, oraram e louvaram a Deus à meia-noite e um terremoto os libertou. Atos 16, 25, 26. Jesus orava durante a madrugada para buscar forças e direção do Pai. Lucas 6:12. Esses exemplos nos mostram que a madrugada não é um horário de medo, mas de transformação e milagres para aqueles que escolhem buscar a Deus. Além da oração, a palavra de Deus é outra arma poderosa contra qualquer ataque espiritual. O próprio Jesus nos ensina que quando somos atacados pelo inimigo, devemos responder com a Escritura. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu a Satanás com a palavra de Deus, Mateus 4:4-10. Isso nos mostra que a melhor maneira de vencer as investidas do mal é através do conhecimento e da declaração da verdade. Aqui estão alguns versículos que podem ser poderosos para declarar durante a madrugada. Salmo 91, 5, 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Se você sente medo ao acordar de madrugada,
Experimente declarar essas verdades em voz alta. A palavra de Deus tem poder para mudar a atmosfera espiritual do ambiente e trazer paz ao seu coração. Se o inimigo tenta agir nesse horário, você pode transformar a madrugada em um tempo de vitória. Aqui estão algumas estratégias para fortalecer sua vida espiritual e impedir qualquer influência maligna. Ore antes de dormir. Peça para que Deus guarde sua mente e seu coração durante a noite. Tenha um versículo de proteção. Medite e declare uma passagem bíblica sempre que acordar de madrugada. Coloque louvores em sua casa. A música cristã pode transformar a atmosfera e trazer paz ao ambiente. Repreenda qualquer influência maligna. Se sentir algo estranho, declare em voz alta que sua casa pertence a Deus. Esteja atento ao que Deus quer te revelar. Se acordar e sentir um chamado para orar, obedeça. Pode ser que Deus esteja te despertando por um motivo especial. C.S. Lewis nos ensina que o mundo espiritual é muito mais real do que imaginamos. O inimigo tenta nos fazer acreditar que nossas experiências são apenas coincidências, mas a verdade é que Deus está sempre agindo e nos protegendo. Muitas pessoas veem acordar de madrugada como um incômodo ou um sinal de algo ruim. Mas e se, ao invés disso, você enxergasse isso como um convite de Deus para um tempo especial com Ele? Muitos testemunhos mostram que pessoas que decidiram orar e buscar a Deus nesse horário começaram a experimentar uma nova dimensão da presença dEle. Se Deus está permitindo que você acorde às 3 da manhã, talvez Ele queira que você ore por algo específico. Fortaleça sua fé em momentos de batalha. Se aproxime mais dEle. Seja um intercessor por sua família e amigos. Lembre-se, o que o inimigo tenta usar para o mal, Deus transforma em bênção. Agora que você entende o poder da oração e da palavra de Deus na madrugada, é hora de transformar esse momento em um período de vitória espiritual. Em vez de temer, ore. Em vez de se preocupar, declare a palavra. Em vez de se sentir fraco, se fortaleça na presença de Deus. Se você tem acordado às 3 da manhã, aceite esse chamado como uma oportunidade para crescer espiritualmente e viver experiências incríveis com Deus. Se você tem acordado às 3 da manhã e sente que algo está acontecendo no mundo espiritual, saiba que Deus pode estar te chamando para um momento especial com Ele. O que muitos veem como um incômodo ou um ataque pode, na verdade, ser uma convocação divina para oração, intercessão e crescimento espiritual. Neste capítulo, vamos aprender como transformar esse horário em um momento poderoso de encontro com Deus, fortalecendo sua fé e aprofundando sua intimidade com o Senhor. Deus sempre chamou seus servos para buscá-lo nos momentos de silêncio e solitude. A madrugada tem um significado especial, porque é um tempo onde o mundo está mais silencioso e há menos distrações. O coração está mais sensível para ouvir a voz de Deus. O ambiente espiritual está mais propício para revelações profundas. C.S. Lewis, em suas obras, sempre enfatizou que Deus sussurra nos momentos de tranquilidade, mas nós nem sempre paramos para ouvir. Acordar às 3 a.m. pode ser um desses momentos em que o Senhor deseja falar algo ao seu coração. Se isso tem acontecido com frequência, não ignore. Em vez de se preocupar ou sentir medo, veja isso como uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Muitas pessoas ao redor do mundo já passaram por essa experiência e decidiram aceitar o chamado para orar durante a madrugada. O resultado? Transformação de vida. Aqui estão alguns testemunhos de pessoas que decidiram usar esse horário para buscar a Deus. Ana, 42 anos. Eu sempre acordava assustada às 3 horas da manhã. Um dia decidi dobrar os joelhos e começar a orar. O que antes era medo se tornou um tempo precioso com Deus. Minhas noites nunca mais foram as mesmas. Carlos, 29 anos. Eu percebi que sempre acordava no mesmo horário e sentia um chamado para interceder por alguém. Comecei a orar
E no dia seguinte, uma amiga me disse que estava passando por dificuldades exatamente nesse momento. Deus realmente nos chama para interceder. Fernanda, 35 anos. Eu passei a louvar e ler a Bíblia quando acordava de madrugada. Desde então, sinto muito mais paz e minha vida espiritual cresceu como nunca antes. Esses testemunhos mostram que Deus pode estar te despertando para algo maior. Se você quer transformar esse horário em um momento poderoso com Deus, aqui estão algumas estratégias que podem te ajudar. Tenha um local específico para a oração. Prepare um cantinho especial na sua casa, onde você possa buscar a Deus sem distrações. Use um diário espiritual. Anote os pensamentos e revelações que Deus te dá durante a madrugada. Muitas vezes, Ele fala através de sonhos, versículos e impressões no coração. Leia a palavra de Deus. Tenha um plano de leitura bíblica para fortalecer sua fé nesse período. Ore em voz alta. Declarar a palavra de Deus com autoridade faz toda a diferença. O inimigo não pode resistir a alguém que conhece a verdade. Coloque louvores para tocar. A adoração muda a atmosfera e traz paz ao coração. Se você seguir esses passos, sua madrugada deixará de ser um momento de medo ou confusão e se tornará um tempo de vitória espiritual. Se você acordar às 3 da manhã, não se desespere. Aqui estão algumas perguntas que você pode se fazer para entender o que Deus deseja de você nesse momento. Deus está me chamando para orar por algo específico? Pergunte ao Senhor se Ele deseja que você interceda por alguém ou por alguma situação. O ambiente espiritual parece pesado ou carregado? Se sim, ore e declare a proteção do Senhor sobre sua vida e sua casa. Há um versículo ou uma passagem da Bíblia que vem à minha mente? Se sim, leia e medite sobre ele. Deus pode estar te dando uma resposta. Como posso usar esse tempo para fortalecer minha fé? Use esse momento para buscar mais intimidade com Deus, agradecendo por sua presença e pedindo que Ele revele mais de sua vontade para a sua vida. Seja qual for a razão pela qual você acordou, use esse tempo para crescer espiritualmente. Além da oração e da leitura da palavra, algo que pode fortalecer ainda mais seu encontro com Deus na madrugada é o jejum e a consagração. Isaías 58:6. O jejum que escolhi não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. O jejum nos aproxima de Deus porque nos ajuda a focar no espiritual e a resistir às distrações do mundo. Se você sente que precisa de mais clareza e força espiritual, considere fazer um período de jejum, consagrando sua vida ao Senhor. Lembre-se, quanto mais buscamos a Deus, mais Ele se revela a nós. Acordar de madrugada pode ser um incômodo ou uma oportunidade. A escolha é sua. Se Deus está permitindo que você acorde nesse horário, aceite esse chamado com alegria. Ele quer falar com você, fortalecer sua fé e te usar para propósitos maiores. Transforme sua madrugada em um tempo de vitória, de comunhão com Deus e de crescimento espiritual. Antes de orarmos, siga estes passos para garantir que sua mente e seu coração estejam focados em Deus. Encontre um lugar tranquilo. Se possível, ore em um local onde você não será interrompido. Respire fundo e acalme seu espírito. Lembre-se, Deus está com você. E o medo não pode te dominar. Se desejar, acenda uma luz ou deixe uma música de louvor tocando. Isso ajuda a criar um ambiente de adoração. Ore com fé, suas palavras têm poder. Declare cada frase com convicção, pois Deus ouve suas orações. Agora feche os olhos e vamos orar juntos. Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Sei que não há nada que aconteça sem a Tua permissão. E se estou acordando neste horário, eu escolho crer que há um propósito maior para isso. Pai, eu renuncio agora a todo medo, ansiedade e opressão que tentam me dominar.
A tua palavra diz que o Senhor me faz repousar em segurança. Salmo 4:8. E por isso eu rejeito qualquer sensação de medo ou perturbação que tente me afetar durante a madrugada. Em nome de Jesus, eu declaro que toda influência maligna que tenta se aproximar de mim seja agora repreendida. Todo espírito de medo, opressão, dúvida ou perturbação, eu ordeno que saia da minha vida e da minha casa, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, cubra-me com teu sangue precioso, que minha mente, meu coração e meu espírito sejam guardados pela tua paz. Eu coloco diante de ti todas as minhas preocupações e descanso na certeza de que tu cuidas de mim. Pai, se estou acordando neste horário porque o Senhor deseja falar comigo, eu me coloco à disposição para te ouvir. Dá-me discernimento espiritual para entender a tua vontade. Se há algo que preciso orar, interceder ou aprender, revela-me, Senhor. Quero que esse tempo seja um momento de crescimento na minha fé. Eu clamo pela minha casa e pela minha família. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, protegendo cada cômodo, cada pessoa e trazendo paz ao nosso lar. Que toda influência negativa seja dissipada e que somente a tua presença habite aqui. Senhor, fortalece-me espiritualmente. Ajuda-me a usar esse tempo da madrugada para me aproximar mais de ti, crescer na oração e me aprofundar na tua palavra. Eu declaro que o inimigo não tem poder sobre a minha vida, pois eu sou teu Senhor. A partir de hoje, eu não temerei mais este horário. Se eu acordar, eu orarei. Se eu sentir inquietação, eu buscarei a tua paz. Se eu sentir medo, eu declararei a tua palavra, porque sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Obrigado, Pai, porque tu és a minha rocha, o meu abrigo seguro e o meu protetor. Eu te louvo e te agradeço, pois sei que a minha vitória já foi conquistada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Após essa oração, você pode sentir uma paz profunda tomando conta do seu coração. Mas o que fazer a partir de agora? Se você acordar de madrugada novamente, ore imediatamente. Não dê espaço para o medo. Transforme esse momento em uma conversa com Deus. Leia um salmo ou uma passagem bíblica. O Salmo 91 e o Salmo 23 são ótimos para trazer paz e proteção. Ouça um louvor tranquilo. A adoração muda a atmosfera espiritual do ambiente. Cubra sua casa com a presença de Deus. Se sentir que há algo estranho, declare que o seu lar pertence ao Senhor. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, guardando sua vida e te fortalecendo a cada dia. Se você tem acordado às 3 da manhã, essa oração pode ser uma chave para transformar sua experiência. Em vez de ver isso como um problema, veja como uma oportunidade para buscar mais a Deus. Chegamos ao fim desta jornada e agora você já entende que acordar às 3 da manhã não é um simples acaso. Há uma batalha espiritual acontecendo e Deus pode estar te chamando para um propósito maior. O que parecia ser um momento de perturbação pode se tornar um tempo de vitória e transformação espiritual. Agora é sua escolha: continuar temendo esse horário ou usá-lo para se aproximar mais de Deus. Ao longo deste vídeo, vimos que acordar às 3 da manhã pode ter um significado espiritual profundo. Esse horário é considerado por muitos um momento de intensa batalha espiritual, mas também pode ser um chamado de Deus para a oração. O inimigo usa esse horário para tentar gerar medo, dúvidas e opressão espiritual. Mas a palavra de Deus nos ensina que nada pode nos separar do amor de Cristo. A oração e a palavra de Deus são nossas maiores armas. Se o inimigo tenta agir na madrugada, é nesse horário que devemos buscar mais a Deus. A madrugada pode ser um tempo de encontro com Deus. Muitos personagens bíblicos tiveram experiências poderosas com o Senhor durante a noite e a madrugada. Fizemos uma oração poderosa para quebrar toda a influência maligna e transformar esse horário em um tempo de bênção.
Agora, você tem autoridade espiritual para enfrentar qualquer batalha. Se você tem vivido essa experiência, saiba que você não está sozinho. Deus está ao seu lado e Ele quer te fortalecer para que você vença qualquer batalha espiritual. Agora que você conhece essas verdades, aqui estão algumas atitudes que podem te ajudar a continuar crescendo espiritualmente. Estabeleça um momento de oração diária. Não espere acordar de madrugada para buscar a Deus. Faça da oração um hábito. Fortaleça sua mente com a palavra, leia a Bíblia e memorize versículos que te tragam segurança e proteção. Cubra sua casa com a presença de Deus. Ore e declare que seu lar pertence ao Senhor. Compartilhe essa mensagem. Se você conhece alguém que tem passado por essa experiência, envie este vídeo para essa pessoa. Não tema mais. Acordar às 3 horas não precisa ser um motivo de medo. Pelo contrário, pode ser um chamado de Deus para algo maior na sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para você. Aqui estão alguns passos importantes para continuar essa jornada. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais mensagens como essa. Deixe seu comentário abaixo. Conte se você já passou por essa experiência e como essa mensagem te ajudou. Curta esse vídeo, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E por fim, quero saber, você quer que eu acrescente na CTA o aviso sobre os 2 vídeos sugeridos? Lembre-se de que não coloco o nome deles, apenas explico o quanto eles podem agregar na sua vida. Deus tem algo poderoso para você e essa jornada espiritual está apenas começando. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre.